Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você, atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor: a alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs. Olá, amigos, tudo bem? Esse é o programa Ronda da Cidade, que está de volta para você que gosta de ficar sempre muito bem informado. Seja bem-vindo. Essa é a Casa do Jornalismo de Linhares para todo o estado do Espírito Santo. Hoje eu vou trazer aqui a definição de um júri popular. Ontem eu falei sobre o julgamento que estava acontecendo do jovem que acabou atropelando e matando o Átila Fel. A esposa dele, Priscila Fel, ficou gravemente ferida e se tratou durante esse tempo todo e hoje está fora de qualquer risco. Quem está chegando aí é o Marcinho, que é acusado de ter atropelado. Aliás, ele estava no carro e atropelou e acabou matando o Átila Fel. Isso aconteceu no quilômetro 144 da BR-101, aqui na cidade de Linhares. Esse é o momento que ele chegou para participar do júri popular. O resultado saiu depois das 8 da noite, já era bem tarde quando eu recebi o resultado. Os jurados foram unânimes em tomar a decisão de condenação de Márcio, vulgo Marcinho. Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito do resultado. O que acha a defesa? Quais os próximos passos agora para a defesa? Aí está o tribunal do júri. Estava todo montado ali. André Bijos, o juiz do caso, proferiu a sentença ontem por volta das 8 horas da noite. Gente, vai valer, eu vou chamar a virada do programa já já. Mas o que eu vou mostrar daqui a pouco vai valer de alerta para muitos motoristas, sabe? Que insistem em transitar na BR-101. Alcoolizados, sem carteira de habilitação, sem qualquer condição para dirigir. Não tem aquela história de não vai dar nada, eu vou atropelar, eu vou matar e não vai dar nada? Eu não estou dizendo que foi isso que foi dito, tá? Eu não estou dizendo que foi isso que pensou o atropelador. Mas eu estou numa linha geral trazendo uma situação do nosso trânsito. Há muitos casos que acontecem, muitas mortes que estão acontecendo. Nós estamos no trecho, em um dos trechos mais perigosos do Brasil, quilômetro 140 ao 150, e ninguém consegue explicar porque acontecem muitas mortes, e essa foi mais uma. Mas essa teve julgamento e o resultado é de condenação. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito. É assim que começamos o programa de hoje, então. Fiquem conosco. Sua Casa do Jornalismo é aqui. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Interaja conosco através das redes sociais. Nós temos o nosso telefone de contato no WhatsApp. Atenção, 99622-4547. Esse é o contato. Mande para nós o que está pegando aí no seu bairro, na sua cidade. Nós queremos saber. A nossa Casa do Jornalismo vai entrar em contato com as partes envolvidas e aí você vai ter respostas. Aliás, produção, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez a esse programa. Estamos ao vivo, a produção está fazendo assim, ó. Isso, estamos ao vivo no youtube.com/Ronda na Rede. É lá que você vai acompanhar todas as abordagens quando nós fazemos aqui e não dá tempo de você nos assistir. Mas assista o programa Ronda da Cidade. Vamos falar do Tribunal do Júri, então? Imagens do Tribunal do Júri. Ontem, o Tribunal do Júri se reuniu para tratar do caso de Marcinho, que acabou atropelando e matando o Átila Fel. Isso aconteceu no dia 25 de junho do ano passado. Foi uma tristeza muito grande quando eu cheguei aqui no programa e dei essa informação.
Quem apareceu aí foi exatamente o Marcinho, no momento em que ele chega para participar do júri. Bem, o júri entendeu o quê? O júri entendeu que ele sim era o responsável direto pela morte. Inclusive aponta dolo, que era exatamente o que o Ministério Público tinha apontado. O promotor, inclusive, falou a respeito disso. Márcio Dias da Silva, 37 anos, ele foi condenado a 38 anos de cadeia e 6 meses. No julgamento vídeo do acidente, por várias vezes foi mostrado. Esse aí, ó, vamos ver. Noite do dia 25. Olha só o acidente, gente, como ele acontece. Sinal tá parado aí, ó. Quem tá vindo pela Tupinambás, vindo aqui para o Três Barras, tem a situação liberada. Mas aí, o Márcio, com seu veículo Gol, não obedeceu a esta parada. E aí entram os embates de defesa e acusação. Olha aí, ó, a moto, gente, ela foi levada por vários metros, até ficar num trecho, num ponto aí, ó. Enquanto Márcio, ele tentou até fugir do local desse crime, porque nós estamos falando de um crime, é crime de trânsito. 38 anos e 6 meses de prisão. O Márcio, ele foi preso logo depois pela Polícia Rodoviária Federal, e aí a situação é toda essa que nós estamos trazendo aqui. Eu tenho um relato do que chegou de conclusão o MP para pedir a condenação do Márcio, porque foi uma decisão unânime. É bom lembrar isso. Uma decisão unânime dos jurados, a maioria composta por mulheres, né? A maioria composta por mulheres. E aí esses jurados acabaram definindo exatamente que houve sim responsabilização, houve dolo, como estava apontado. Só de trânsito foram outros 6 outros crimes, e a condenação foi exatamente naquilo que esperava o MP. O promotor do caso era o doutor Bruno, inclusive. Doutor Bruno. Bem, mas aí, resultado, o Ministério Público, então, achou justa esta condenação. Mas no que se escora agora, esse é o carro do caso, ó, depois da prisão. No que se escora agora, a defesa, atenção, a defesa está usando o índice constatado de alcoolemia no sangue do Márcio. Ela já recorreu, inclusive. A notícia nova do caso não é nem a decisão do tribunal do júri. A notícia nova é que a defesa já recorreu da sentença de ontem e ela se embasa em alguns casos. Eu tive acesso a alguns papéis e eu queria que a produção mostrasse aí. A defesa sustenta que a velocidade do carro do Márcio não configurava excesso de velocidade. Sabe por quê? Diz a regra, essa velocidade aqui é 60 da BR-101. Diz a regra que para ser considerado excesso de velocidade, o motorista tem que estar a 20% a mais da velocidade permitida. 20% a mais. E o que aparece aí? Bom, o que eu estou mostrando é boletim da Polícia Rodoviária Federal. É boletim da Polícia Rodoviária Federal. Vai passando aí, gente. Vai passando aí. Porque está difícil, inclusive, de enxergar o negócio. Mas essa aí é a alcoolemia. Polícia Rodoviária Federal constatou no teste do bafômetro. Olha o que está escrito aí, ó, grifado abaixo. 0,32. Diz a regra que para ser considerado uma bebedeira, né, e o cara estar bêbado, tem que ser acima de 0,34. É o que diz a defesa. Olha só. Olha aí o que está escrito. 0,32. Essa constatação foi feita pela Polícia Rodoviária Federal. Vai passando aí. A defesa está dizendo isso, não é? Que agora vai recorrer exatamente com esses dados. E aí tem a velocidade que foi constatada. A velocidade que foi constatada no carro dele. Eu não sei se vai dar para mostrar aí, hein, ô produção? Eu não sei se vai dar para mostrar. Mas a velocidade constatada era de 72 km para mais ou para menos. Ou seja, pode ser 3 para mais ou 3 para menos. Então, se a gente levar em consideração a regra de 60 mais 20%, teria que dar 80 km por hora. E não tinha. Então, eu estou trazendo aqui que a defesa recorreu apontando pontos que ela considera uma falha,
que ela considera uma falha que não foi analisada no julgamento. Mas agora tem que recorrer para uma outra instância dizer o que acha desse caso, que é exatamente o que vai acontecer. Portanto, foi assim que terminou o caso Átila Fel. Márcio, que foi o veículo atropelador, o motorista atropelador, está condenado a 38 anos e 6 meses de prisão. Daqui a pouco nós vamos voltar, eu vou trazer uma informação que o delegado Fabrício Lucindo foi levado a dar entrevista sobre. Uma adolescente disse que foi dopada e levada à força para um motel da cidade de Linhares. Só que aí vem a boa investigação e a constatação. Ela mentiu. Já já, você vai saber de todos esses detalhes aqui no programa Ronda da Cidade. Não saia daí, eu volto já. Aqui no nosso programa também tem boas notícias para quem quer aproveitar promoções. Rede Descontão, produção, coloca para mim. Rede Descontão na tela. Continua essa promoção da vitamina C. Então, R$19,99 se você levar as 3 caixinhas. Agora, se for levar uma, R$7,99. Vale a pena levar por R$19,99, hein, queridos? E a promoção do leite continua. Foi um pedido que nós recebemos aqui, eu repassei para a farmácia Rede Descontão e a decisão foi exatamente essa, manter por mais um período esta promoção. Senhores pais, aproveite então, subida para o mercado municipal. Eu conversei hoje de manhã com o delegado Fabrício Lucindo, que me relatou um caso que também nos chamou a atenção. E o próprio delegado foi levado a dar uma entrevista sobre. A Delegacia da Mulher recebe todos os dias sempre um relato de abuso, alguma mulher teria sido abusada, alguma coisa que configure crime contra a mulher, principalmente sexual. Pois bem, houve um caso no último mês de novembro, que nós relatamos aqui no programa, de uma adolescente que disse que foi dopada e levada para um motel aqui da cidade. Pois bem, 2 homens teriam levado à força essa menor para o motel. Essa menor tem 16 anos. Depois, no outro dia, às 11 horas da manhã, ela acorda, entrou no estado de lucidez e onde é que eu estou, onde é que eu estou? E aí se deu por conta do que aconteceu. Relatou à polícia. A mãe dela estava procurando por ela. E aí, tudo acontece de uma forma que ela foi levada a mentir. O delegado Fabrício Lucindo disse que trata-se de uma mentira contada por essa adolescente, acusando esses 2 homens de um crime sexual. Como ouvi a entrevista, o próprio delegado Fabrício Lucindo vai explicar essa história toda. Põe no ar. Bom, nós recebemos essa ocorrência através do informe da Polícia Militar de que essa adolescente teria sido dopada em um bar aqui do bairro Shell, em Linhares, e depois disso ela teria sido levada por 2 homens a um motel aqui no bairro Santa Cruz. A partir daí, a Polícia Civil assume o caso, que é a Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa, é a polícia que vai investigar o caso, né? Então nós fizemos muitas diligências investigativas, ouvimos muitas pessoas, pegamos vídeos de câmeras de monitoramento aqui do estabelecimento do motel e de outros locais também, e comprovamos que a história da vítima é fantasiosa. Ela entrou normalmente no motel junto com esses 2 homens, não estava dopada, entrou andando no local e saiu da mesma forma. O problema foi que no momento da saída do motel, eles não tinham dinheiro para pagar a conta, o cartão que eles usavam negou o pagamento da conta, e aí houve todo esse problema para poder pagar a conta do motel, que ficou em R$252. Então, por conta disso, eles assinaram notas promissórias na saída do motel e deixaram o celular com garantia para voltar e buscar novamente. E a partir daí surgiu toda essa história de estupro que foi encaminhada para nós aqui na delegacia. Ou seja, para a gente entender, a menor estava sendo procurada pela mãe dela. Então ela resolveu inventar essa história de possível estupro para se safar da mãe, então. A gente entende que sim, provavelmente sim, porque no momento que ela estava saindo do motel, ela liga para a mãe e pede dinheiro a ela, para a mãe transferir o dinheiro
através do Pix. A mãe não consegue e diz a ela, não, eu vou aí e levo o dinheiro onde você está. Aí ela recusa, ela não quer. Ela não queria que a mãe descobrisse que ela estava no motel com 2 homens. A partir daí, a história se desenrola nesse relato que nos parece fantasioso de um crime de estupro. E aí, doutor, fica o alerta para falsas denunciações. Nós tivemos um caso de morte, inclusive, no município da Serra, depois de uma denunciação caluniosa. Esses 2 homens ficaram num risco constante aí, hein? É verdade, Oséias. A gente sempre orienta as pessoas a, quando procurar a polícia, sempre falar a verdade, porque além de você botar em risco pessoas que não praticaram nenhum crime, você ainda mobiliza um aparato policial que poderia estar sendo usado para outras investigações mais importantes, somente para aquele caso. Então, ocupa o trabalho policial, tanto da PM que atendeu a ocorrência no local, quanto da Polícia Civil que empreendeu forças para poder elucidar esse suposto crime, e simplesmente por conta de uma mentira inicial. Vários e vários casos são dessa forma. Alguns terminam em tragédia, como terminou esse caso da Serra, do município de Serra, em que uma pessoa inocente foi assassinada. Doutor, é o primeiro caso que o senhor vê aqui na delegacia, ou já tiveram outras denunciações caluniosas concernente a estupro? Oséias, aqui na delegacia, a gente já enfrentou esse tipo de situações várias vezes, e a gente trabalha para que os inocentes não paguem por essas mentiras, essas denunciações caluniosas. A gente faz o impossível para poder elucidar esse tipo de crime de uma forma correta, de uma forma que tenha realmente provas de que ocorreu o crime de estupro. Porque senão você vai satanizar o suposto autor o resto da vida, e o sujeito que fica preso injustamente, ele paga por isso para o resto da vida, tanto entre familiares, como entre amigos, como na sociedade em geral. A menor vai responder por essa denunciação, doutor? A adolescente não responde criminalmente ainda, porque ela ainda não tem 18 anos. Mas ela vai, no final dessa investigação, nós vamos encaminhar tudo para a Vara da Infância e da Juventude, e ela vai responder pelo fato análogo ao crime de denunciação caluniosa, né? Sabe qual é o problema disso tudo? Além de tudo que o delegado disse, é que a sociedade, parte dela, aliás, colocou na cabeça que tem que fazer justiça com as próprias mãos. E normalmente, numa situação dessa, o que se pensa? Vamos matar, vamos agredir, vamos espancar. Foi exatamente o que aconteceu na Serra. Quem está na Serra me acompanhando agora, bem-vindos. Mas não foi isso que aconteceu aí? Uma denunciação caluniosa, parte da sociedade foi lá e linchou esta pessoa, para depois ficar sabendo que tratava-se de uma mentira. É por isso que eu não concordo com justiça com as próprias mãos. Tem que ter uma boa investigação, tem que investigar, e quem mentiu precisa pagar. Infelizmente, nós estamos falando de um menor de idade que ainda não pode responder criminalmente, mas bom seria que respondesse criminalmente. Quem sabe em algum momento da nossa vida a gente vai ver isso. Câmeras estão espalhadas pela nossa região. Quilômetro 144, que eu falei agora há pouco, veja aí, o movimento é de muita tranquilidade ao longo da BR-101. E fica sempre o alerta para você que é motorista, fique ligado, acidente não tem hora, coloque o cinto de segurança e dirija com a máxima atenção. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito das nossas câmeras ligadas em vários pontos estratégicos de Linhares. Volto daqui a pouco com outras notícias. É o Ronda que está no ar. E a Covid-19, hein? A gente parou, inclusive, de mostrar... produção, nós paramos de mostrar aqui os números de casos atualizados. Estão me cobrando. Nós temos que voltar a mostrar aqui no município de Linhares e outras partes do estado. Mas a notícia que eu trago agora não é essa, não. O Espírito Santo registrou a menor média móvel de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Os números são positivos e comprovam a eficácia no enfrentamento à doença aqui no estado. A Paula Leão, ela tem outras informações. Vamos ouvir. Segundo dados do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos,
No Instituto Jones dos Santos Neves, o Espírito Santo está chegando ao final de novembro com a menor média móvel de óbitos desde o início da proliferação da Covid-19 em abril de 2020. A média diária móvel de óbitos no estado do Espírito Santo chegou no seu menor patamar. 4 óbitos nos últimos 14 dias. Inclusive, no último sábado, de acordo com os dados do painel coronavírus do estado do Espírito Santo, a gente não registrou aí uma morte sequer. Foram 0 óbitos por Covid no último sábado. Isso sinaliza que a gente está conseguindo alcançar aí um controle cada vez maior da pandemia. Especificamente no mês de novembro, a gente deve fechar um mês com uma redução próximo de 40%. E o mês de novembro vai ser o mês com o menor número de óbitos por Covid desde o início da pandemia. Em relação à taxa de transmissão, também há números favoráveis. De acordo com os dados, no Espírito Santo, o índice está abaixo de 1. Isso, a taxa de transmissão, o Espírito Santo aí, na primeira quinzena de novembro, chegou a 0,94. Ou seja, para cada 10 indivíduos infectados, a gente tem a possível transmissão para outras 9 pessoas. É muito importante esse indicador ficar abaixo de 1, porque quando ele está abaixo de 1, isso significa que a transmissão está reduzindo a velocidade, então garantindo um controle também na transmissão do vírus. Apesar das recentes melhoras, Pablo enfatiza a importância de avançar com a vacinação contra a Covid-19. Ainda tem um grupo ainda, né, que não retorna para tomar a segunda dose, a dose de reforço, né? Se a gente tiver um comprometimento ainda maior desse grupo, que está atrasado aí na vacina, né? Se ele cumprir o esquema vacinal, tomar a dose de reforço, principalmente a população idosa, né? Esses números vão reduzir ainda mais, tanto de casos confirmados quanto de óbitos. Pois é. Vamos dividir tela agora com São Mateus. Eu quero também trazer São Mateus para o programa Ronda da Cidade com informações. João Batista, me conta. Olá, Oséias e amigos que acompanham o programa Ronda da Cidade. Vamos com as informações das últimas 24 horas da Polícia Militar aqui em São Mateus e na nossa região. O Serviço de Inteligência do 13º Batalhão da Polícia Militar, juntamente com a equipe K9, conseguiu fazer uma apreensão de drogas no bairro Cacique. Os policiais receberam informações de que homens estavam fazendo a venda de drogas em plena luz do dia. A viatura da PM foi até o local, os traficantes conseguiram fugir, mas a droga foi apreendida. Foram 2 situações, 2 apreensões, uma no bairro Cacique e outra no bairro Porto, aqui em São Mateus. A polícia também conseguiu prender 2 homens, um de 47 e outro de 54 anos, com mandados de prisão em aberto por homicídios, acusado de homicídios na região da zona rural aqui de São Mateus, de Nestor Gomes. Eles foram presos e encaminhados para o CDP aqui da cidade. Aqui em São Mateus continua aí o trabalho de vacinação, das equipes de vacinação. Hoje está acontecendo no 13º Batalhão da Polícia Militar, no ginásio do 13º Batalhão da PM e também em vários bairros da cidade. Vale lembrar que a Secretaria de Estado da Saúde registrou mais um óbito aqui em São Mateus. Foi na última terça-feira, ou seja, foi na terça-feira, uma mulher de 50 a 59 anos no balneário de Guriri. E a prefeitura cancelou até a queima de fogos que seria executada, né? Antes havia cancelado os shows para o público, agora cancelou também a queima de fogos. Os shows particulares vão continuar. Aí vale o bom senso das pessoas que vão chegar ao balneário de Guriri para evitar grandes aglomerações. Esses foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio com você aí em Linhares. Valeu, João. Obrigado pelas informações. Grande abraço para você e toda a nossa equipe aí.
Daqui a pouco, quarto e último bloco do nosso programa, mais de 18 mil pessoas têm AIDS aqui no estado. Todos os anos, são cerca de 1.200 novos casos. Eu estou falando isso porque nós estamos em vias do Dia Mundial de Combate a esta doença e já eu vou trazer essas informações. De volta, nós falamos a respeito do coronavírus, que é um mal que nos cerca e nós precisamos combater. Mas há outras doenças aqui no estado que também precisam ser combatidas. E neste momento eu quero falar de AIDS. São 18 mil pessoas com AIDS no estado. Todos os anos são cerca de 1.200 novos casos e muitos deles aqui na cidade de Linhares. No Dia Mundial de Combate à Doença, especialistas reforçam a importância da prevenção e o tratamento precoce. Jéssica Trucá tem outras informações. O Dia Mundial da Luta contra a AIDS, comemorado nesta quarta-feira, marca também o início do Dezembro Vermelho, o mês de conscientização sobre a doença. Só aqui no Espírito Santo, desde 1985 até 2020, foram registrados mais de 18 mil casos. O estado tem uma média de 1.200 novos casos por ano de infecção pelo vírus HIV. Existem pessoas que têm o HIV, que não sabem que têm HIV e que não são notificadas, não entram nesses números, né? Em média, a gente tem em torno de 1.000 casos novos por ano. Atualmente, 14 mil pessoas que vivem com HIV/AIDS no Espírito Santo estão sendo tratadas com antirretrovirais nos serviços de atendimento especializado na AIDS. A medicação, hoje em dia, começa a partir do momento do diagnóstico. Se eu sou soro positivo, ou seja, eu tenho um teste HIV positivo que foi confirmado, eu sou encaminhada para uma unidade de saúde, o serviço de atenção especializada, que são 27 em todo o estado. Aí já inicia a medicação e todo o controle dos exames que preciso fazer. É importante a equipe multidisciplinar. E uma vez que eu tenho HIV e comece o tratamento, é importante eu não parar o tratamento nunca. Então é um tratamento que a gente toma para o resto da vida. A síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, não tem cura. Transmitido pelo contato com o sangue ou durante uma relação sexual com alguém infectado, afeta as células do sistema imunológico, tornando o organismo, ao longo do tempo, incapaz de lutar contra as infecções. Ela transmite na relação sexual, no uso de droga, no compartilhamento de seringas, né? E a gente reduziu muito nos bancos de sangue, e de mãe para filho na gestação, no parto ou no aleitamento materno. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS tem como objetivo sensibilizar e despertar para a necessidade da prevenção, assim como mostrar o acesso a serviços de tratamento disponíveis. Segundo dados do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, o número de pessoas portadoras do vírus HIV no mundo está em torno de 37 milhões. Aqui no Brasil, são cerca de 610 mil diagnosticados com a doença. A gente precisa falar cada vez mais de HIV e AIDS, porque é uma doença que, apesar de ter mais de 30 anos, tem muito preconceito. Então, as pessoas têm preconceito de fazer o teste por medo ou por preconceito mesmo. Algumas pessoas, elas têm medo de falar que ela tem um HIV dentro de casa, dentro da própria família, ou com o seu parceiro ou parceira sexual. Então, a gente precisa buscar o tratamento, buscar fazer teste, tratar. Pois é, então são doenças que a gente precisa ainda combater. E a AIDS é uma realidade. Esse mês de dezembro é caracterizado por isso, pela luta contra a AIDS. E nós possamos combater para não proliferar ainda mais essa doença. O Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos voltar amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau.
Onda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você. Atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor. A alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs.